E a gente tem estudado, a gente tem entendido e visto algumas verdades que estão sendo estabelecidas através do conhecimento da Palavra de Deus. E uma delas é a autoridade da Palavra de Deus sobre a minha vida. E a gente viu lá em Romanos capítulo 3, versos 3 e 4, que seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A gente viu que Jesus, para vencer a tentação, ele sempre usava está escrito. Ou seja, ele mostrava a verdade, ele conhecia a verdade e usava ela para vencer as dificuldades. E é isso que vai nos ajudar. A palavra de Deus é a autoridade sobre a minha vida. E a obediência à palavra. Nós vimos através das histórias pessoas que decidiram obedecer aquilo que Deus pediu da vida deles. Nós também vimos a identidade que nós temos em Cristo. Em Cristo nós temos a salvação, temos a vida eterna. Em Cristo nós temos segurança. A base da segurança da nossa salvação não está em nós, mas está na pessoa de Jesus Cristo. Não está no que nós fazemos, mas naquilo que Ele fez por nós. Na obediência dele, Ele foi obediente até a morte de cruz. Também nós vemos que em Cristo nós somos filhos de Deus, não apenas criaturas, mas filhos de Deus. E também nós vemos que em Cristo nós temos uma nova vida, uma vida diferente, com perspectivas diferentes. Nós olhávamos o mundo por um ângulo e agora entendemos que através do que Cristo fez por nós, nós olhamos de outra maneira. Também pensando nessa vida que nós temos em Cristo, nós temos um caminho para andar. Lembra que a gente estudou em Efésios 2, versos 8 a 9, falando que pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie? Mas não para por aí, o verso 10 fala o quê? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja que as boas obras não salvam, mas são o resultado que é esperado daquele que obteve a salvação. As boas obras não podem nos levar até os céus, mas Deus espera que os seus filhos pratiquem coisas boas, façam o que é certo, andem no caminho certo, ajude o próximo. Nós temos um exemplo a seguir. E aí nós vimos no texto de Filipenses, capítulo 2, verso 5, falando, tende em vós o mesmo exemplo que tendes em Cristo Jesus. Olhe para Cristo, veja o exemplo. Se você não sabe como agir, pense, como que será que Jesus agiria nessa situação? Qual seria a reação dele, qual seria a decisão dele, a atitude que ele tomaria nessa hora? Nós temos também uma grande responsabilidade, porque como a gente estudou na vida de Abraão, Abraão era uma pessoa que confiava em Deus, mas uma hora ali resolveu arrumar um filho fora do casamento, a conselho da mulher dele, que é uma coisa quase insana, mas as consequências disso vieram. O pecado traz consequências. Nós somos salvos, somos garantidos, somos filhos de Deus, mas quando eu faço o que é errado, algumas consequências vêm para a minha vida. E isso mostra para a gente, porque é importante a gente olhar isso, porque algumas pessoas dizem assim, Cristo pagou os meus pecados na cruz, então posso fazer o que eu quero, não vou para o inferno mais? Não, se eu fizer o que eu quero, se eu fizer bobagem por aí, eu vou colher essas consequências. Não é porque Cristo me salvou, porque Ele deu a vida por mim, que eu ganhei passe livre para fazer o que é errado. Muito pelo contrário. Agora eu tenho uma responsabilidade, porque eu sei o caminho certo para andar. Agora eu tenho uma responsabilidade, porque eu sei o exemplo que eu vou seguir. Então eu tenho que procurar fazer o que é certo. E temos uma perspectiva diferente. Hoje, quando passamos por problemas, nós podemos olhar para um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que eu posso descansar nos braços dele. Se Ele me amou ao ponto de dar a vida no meu lugar, como que Ele não vai me ajudar agora nas dificuldades pelas quais eu passo? E nós paramos então no texto de Êxodo, capítulo 35, versos 30 e 31. Vamos lá? Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 35, versículos 30 e 31. Alguém pode ler, por favor? Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome
a Bezalel, filho de Uri, na tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Então, veja só que para construir o tabernáculo, precisava de uma capacitação. A obra era extensa, existia a necessidade de habilidades na parte de confecção, porque eram muitas partes feitas de tecido, na parte de madeira, na parte de fundição. Então, a Bíblia diz que haviam pessoas que trabalhavam, haviam pessoas que tinham capacidades, mas para fazer todos os detalhes, nos mínimos detalhes que Deus pediu, então Deus capacita Bezaleel para que ele fizesse. E aí diz que o Espírito de Deus entra nele e o capacita para a realização daquela tarefa. E aí a gente vai estudar hoje, o foco hoje é sobre a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento e no Novo, e o que isso tem a ver com a nossa vida. Aqui, o Espírito entra, capacita para a realização de um trabalho, para fazer a obra que precisava ser realizada. Vamos um pouquinho para frente, na inauguração do tabernáculo, no livro de Levíticos, Levítico capítulo 10. Então, só lembrando um pouquinho, nós estudamos na primeira fase, rapidamente, sobre o livro de Levítico, que era como uma constituição de Israel. Era um livro que falava das leis. E os levitas, que eram descendentes de Levi, Levi era um dos filhos de Jacó, e eles cuidavam da parte de oferecer sacrifício. É dali que saíam os sacerdotes. Eles cuidavam da limpeza do tabernáculo, eles cuidavam de julgar algumas leis dentro do povo de Israel. Então esse livro conta essas leis. Tem leis que eram de cunho moral, que era o que se deve ou não fazer. Tinham leis que eram leis sociais, como divisas de terra, como o dízimo que era doado para ajuda nas necessidades que as pessoas tinham. Haviam também leis que eram de cunho higiênico, por exemplo, enterrar as fezes, certos tipos de comida que não podia comer. Então, quando você lê esse livro, ele apresenta muitas leis, mas tem que olhar que nem todas essas leis estão falando sobre como ir para o céu ou para o inferno, mas estão falando sobre o dia a dia da gente. A parte higiênica, a parte social e também a parte moral. Essas leis abrangem tudo isso. E algumas leis eram até curiosas. Por exemplo, você ao colher o que cair no chão, você devia deixar ali. Continua colhendo e deixa lá. Porque haviam pessoas que não tinham terras, haviam estrangeiros, haviam pessoas caminhando, passando por ali e precisavam de comida. Então, aquilo que caía, você deixava para o pobre. Quando você estava colhendo a uva, deixa um pouco, para aquela pessoa que não tem terra poder ter o que comer. À beira da estrada era a lei que era reservada para os viajantes. Então você vê que Deus tinha da parte dele uma preocupação com a pessoa menos favorecida. Não está falando de uma igualdade. O dono da terra é o dono da terra, ele colhia um monte, mas ele sempre se preocupava em deixar um pouco para aquele que necessitava. Então Deus é justo sem exigir essa igualdade que algumas pessoas querem dizer. Ele é justo ao se preocupar com o pobre, mas também de deixar espaço para aquele que quer crescer. Então Deus é um Deus coerente em tudo que Ele fala e ensina e mostra. E as leis mostram a santidade desse Deus, a grandeza dele. E no dia da inauguração do tabernáculo, haviam 4 sacerdotes. Então Arão era o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, e os 4 filhos dele eram sacerdotes. E 2 desses filhos se empolgaram naquela hora e foram oferecer o sacrifício, a oração aqui, nesse altar de oração. Então a pessoa vinha no tabernáculo, oferecia o sacrifício ali, entrava e o sacerdote orava a Deus aqui, que era o altar de oração. E nesse dia eles entraram e olha o que aconteceu com eles, versos 1 e 2. Alguém pode ler, por favor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incenso, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu o fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Então eles chegam para orar aqui e sai fogo. Quando fala diante do Senhor, sai fogo dessa parte, consome os dois, sai daqui do altar e consome os dois morrem. Por quê? A Bíblia fala que eles ofereceram fogo estranho.
E o que é esse fogo estranho? Deus havia determinado que ali no altar teria que ser colocado o fogo que era tirado do altar de sacrifício. Oferecia o sacrifício sobre o altar, onde ele chegava e admitia: eu sou um pecador, eu preciso do Salvador, eu preciso do Libertador. E aí, daquela oferta ali, daquele fogo era tirado e ia lá dentro falar com Deus. Eles pegaram fogo de outro lugar, sem passar pela oferta, sem passar pelo sacrifício. Por isso que fala que era fogo estranho. Ou seja, foi de um lugar que Deus havia dito que não era. Deus disse: tem que ser exatamente dali, e eles tentaram do jeito deles. E o resultado foi fogo. É interessante quando a gente compara isso com o sacrifício de Cristo. Lá em João 3,36, vamos ler ali, depois a gente volta para o Velho Testamento. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, pensa naquela história e veja esse verso. Olha só: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, que não quer crer, que quer do jeito dele, quer a sua maneira, seja pela forma religiosa, ou pelo que ele pensa, ou porque ele quer aproveitar a vida e não quer saber de Deus agora, aquele que se mantém rebelde e não quer crer, a ira de Deus permanece sobre ele. Então olha só, a ira de Deus, o castigo de Deus pelos pecados caiu sobre Jesus Cristo, ali na cruz. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele levou a nossa maldição, o nosso castigo, o nosso pecado. Quando eu creio nele, eu tenho a vida eterna. Porém, se eu tentar do meu jeito, a minha maneira, sem ser confiando naquilo que ele fez, o castigo permanece sobre mim. Aqueles homens tentam chegar diante de Deus à sua maneira, e o resultado foi o castigo de Deus sobre eles. E se nós tentarmos chegar até Deus pela nossa maneira, pela nossa forma, pelas nossas obras, o resultado vai ser que o castigo de Deus permanece sobre nós. Deus fez tudo, mandou o Filho dele. Cristo fez a obra completa e disse: está consumado, está tudo pago. Essa semana eu li um livro e fiquei horrorizado. Cristo disse: está tudo pago. E aí eu estava lendo um livro ali, uma religião que ensina que Jesus marcou para vir em 1844, e a religião anunciou isso, né? E não veio. Olha quanto tempo. E aí eles chegaram a uma conclusão. 1844 foi o dia que Jesus consumou a obra dele, porque não tinha sido consumada na cruz. E as pessoas, por causa de inventar as mentiras, por causa de ter as tais revelações, elas têm que inventar uma nova para cobrir aquela. E aí inventam uma heresia, dizendo que a obra de Cristo só foi consumada em 1844. E Cristo na cruz disse: está consumado. A nossa fé tem que estar colocada na obra de Cristo na cruz, que Ele pagou tudo por nós ali. Porém, se eu me mantenho rebelde contra Ele, o que é que acontece? A ira permanece sobre mim. Caiu sobre Ele, mas eu não quero para mim, então continua sobre mim. Se eu tentar chegar diante de Deus à minha maneira, eu nunca vou conseguir. Vamos em Josué, é o 6º livro da Bíblia, capítulo 1. Moisés morreu, e na primeira fase nós estudamos Josué, capítulo 2, capítulo 6, 11 e 24, mas o 1 a gente não estudou, e ele tem uma lição bem importante para o nosso dia a dia, para os desafios pelos quais nós passamos. Então Josué capítulo 1, em torno da página 200 da Bíblia aí, versos 1 e 2. Alguém pode ler? Josué, mais ou menos em torno da página 200, depende, é claro, da Bíblia.
capítulo 1, versos 1 e 2. Alguém pode ler, por favor? E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, Moisés morreu e Josué agora é colocado por Deus à frente do povo. É claro que uma tarefa dessa traria muita insegurança, não traria? Pensa você tendo que substituir Moisés. E aí, como que Josué conseguiria desempenhar essa tarefa? Como ele conseguiria estar à frente do povo? Como ele conseguiria conduzir aquele povo? Versos 7 até 9 fala como seria possível. Tão somente ser forte e muito corajoso, para ter descuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Vamos ler só o 7. Olha só, qual era o segredo do sucesso da empreitada que Josué tinha pela frente? Tenha coragem para fazer o que está escrito no livro da lei. É interessante esse termo, ter coragem, porque muitas vezes você vai enfrentar adversidades, a crítica das pessoas por decidir seguir o que essa palavra diz. E não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não deixe que as coisas te levem para fora dessa direção. E aí ele termina, para quê? Para que você seja bem sucedido naquilo que você vai fazer. A palavra de Deus, ela é o guia que nos ajuda na nossa conduta. É o guia para uma família, para ajustar um casamento, para criar os filhos, para se conduzir num mundo difícil, para saber como agir nos negócios, para saber como agir dentro dos ambientes de trabalho. A Bíblia tem a direção para o nosso viver. E quando a gente decide pôr em prática aquilo que ela diz, o resultado é que nós vamos ser bem-sucedidos. E bem-sucedido não é só ter dinheiro, porque muita igreja fala que ser bem-sucedido, ser abençoado, se você tem dinheiro. Bem-sucedido é o seguinte: você tem uma família feliz. Às vezes você não precisa ter dinheiro, você pode ter o suficiente para o seu dia a dia, mas você se entende dentro da sua casa. Ser bem-sucedido é você ser uma pessoa que trabalha bem no seu serviço e que as pessoas olham para você com respeito. Não importa se você é o patrão, se você é o encarregado ou se você é o peão. Ser bem-sucedido é quando eu consigo me conduzir neste mundo de uma forma em que minha família esteja ajustada e que eu consiga agir de uma forma correta com o meu próximo e no meu dia a dia. Então, quando eu sigo os princípios que a palavra de Deus diz, ela é o guia da minha vida, ela é viva, ela é eficaz, ela produz diferença. Aquilo que ela diz funciona. Se eu colocar em prática, vai funcionar na minha vida. E aí Deus está falando: José, cuide, não se desvie para um lado ou para o outro. Se você quer ser bem sucedido naquilo que você tem para fazer, a minha palavra é a direção para o seu viver. Verso 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, pare, reflita, leia, estude, pense, medite. O que quer dizer isso? Que eu vou sentar e não sei se vocês lembram, anos atrás, um goleiro, no meio do jogo de futebol, sentou na beira da trave para ler a Bíblia, tomou gol. Foi motivo de chacota para tudo que é lado. E aí ele disse que ele viu na Bíblia que ele tinha que meditar dia e noite. Mas o que é meditar? Uma boa ilustração do que essa palavra quer dizer é o boi que rumina. Ele engole o alimento, depois ele volta e digere aquele alimento. Então a gente tem um conhecimento, você pega, lê, vê o que a Bíblia diz e aquilo está dentro de você. Enquanto você está dirigindo, enquanto você está resolvendo uma situação, enquanto você tem algum tempo em que a mente está livre, aquilo está disponível para o quê? Para a sua reflexão. Quando surge uma adversidade, aquilo está disponível para ajudar na sua decisão, para ajudar no seu rumo. Então, esse meditar é o quê? Eu tenho a palavra dentro de mim
e ela está à disposição e vai voltando à minha mente, ao meu coração, e me ajudando no que eu devo fazer e como eu devo fazer. Verso 9: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O segredo para Josué conseguir fazer o que ele precisava fazer estava basicamente em duas áreas: o seu relacionamento com Deus através da obediência à palavra dele, e o seu relacionamento com Deus através da confiança nele. Ele poderia enfrentar as adversidades, porque Deus estava com ele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E aquela disposição de ouvir, de acolher a palavra e de praticar aquela palavra que ele recebeu. Isso seria o segredo do sucesso dele naquilo que ele tinha para fazer. Você quer uma família bem-sucedida? Você quer felicidade no lar? Você quer direção para a vida dos filhos? Você quer ter uma maneira diferente de viver e se sentir realizado no seu viver, no seu trabalho? Olha o que a Bíblia diz: pense, estude, saiba, digira aquilo, medite naquilo, para que aquilo direcione os seus passos, e você vai agir na confiança de um Deus que nunca abandona e que nunca falha. No último capítulo, Josué já tinha conquistado a terra, o povo estava estabelecido, foi, vamos pôr, um sucesso a empreitada dele, e ele termina o livro da forma que começou. Começa com um desafio: vem para mim, vem para a palavra, confie em Deus, pratique o que eu digo. E aí no capítulo 24, o Josué chama o povo ao desafio que Deus chamou ele. Deus o chama a um desafio, e agora Josué chama o povo para esse desafio. Versos 14 e 15. O verso 14 diz assim: agora pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O desafio aqui é o seguinte: eu vou servir a Deus. Porém, ele passa por um passo anterior: lance fora. Às vezes a nossa confiança estava em muitas coisas. No caso do povo de Israel, alguns ainda confiavam nos deuses dos amorreus, que eram povos da região. No caso deles, alguns ainda confiavam em alguns deuses do Egito, que trouxeram de lá algumas crenças que vieram impregnadas na sua mente. Outras vieram pela herança familiar. E aí chega o ponto, foi o seguinte: para você servir ao Senhor, você precisa fazer uma escolha. Ou você serve a Cristo, ou você vai servir ao mundo. Ou você serve a Cristo, ou você serve a religiosidade, que é baseada nas suas obras e naquilo que você acredita a vida inteira. E a chamada é o seguinte: quem você vai servir? Nós temos esse desafio mesmo para o povo de Israel. Lance fora aquilo que você sempre acreditou, que você confiou, que você achou que te salvava, e coloque a sua vida nas mãos daquele que te salva. É uma escolha de vida. A gente está ouvindo, durante a primeira fase toda a gente foi entendendo o plano de Deus, mas agora nessa segunda etapa a gente está vendo que essa escolha, essa escolha não, vamos voltar um pouquinho, nós estamos entendendo que isso que Ele fez por nós nos conduz a uma escolha e a uma decisão de vida: a quem eu vou servir agora? Deus chama Josué lá no começo: Josué, não se desvie nem para um lado nem para o outro, faz o que está no meu livro e eu vou cuidar de você, eu sou contigo, e você vai ser bem sucedido. Termina isso, Josué chama o povo, fala assim: gente, se vocês querem ser bem sucedidos, vocês têm que fazer uma escolha. A minha eu já tomei, eu vou servir a Deus. Agora vocês têm que escolher: vão servir os outros deuses ou vão servir o Senhor? 1 Samuel capítulo 8, e nós estamos indo mais rápido agora no Velho Testamento, porque vamos olhar o papel do Espírito Santo dentro do Velho Testamento. Capítulo 8, versos 5 e 6. 1 Samuel, um pouquinho para frente, o próximo livro é Juízes.
Depois Juízes, Ruth, e aí 1 Samuel. Capítulo 8. Versos 5 e 6. Alguém leia, por favor. Disseram-lhe: estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Essa palavra, porém, não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. O povo chega: Samuel, a gente não te quer mais como rei. A gente quer um rei como as outras nações têm. E Samuel ficou abatido com isso, ficou triste. Ele achava que ele estava sendo rejeitado. E aí Deus deixa claro que na verdade o povo não estava rejeitando a Samuel, mas rejeitando a Deus. Verso 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo e tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então o povo escolhe deixar Deus de lado e quer ter um rei humano. A rejeição do povo trouxe consequências para eles. Se a gente pegar a lei do 8 até o 13, que a gente vai agora, Deus vai falar o que vai ter de consequências. Olha, vocês querem um rei? Vocês vão pagar impostos altos, vocês vão ter que bancar todos os luxos dele, vocês vão ter que fazer as coisas que ele manda, e vocês poderiam obedecer somente a mim. Porém, o povo prefere isso. Capítulo 10, verso 6. Para ajudar a gente a entender, a gente pode ler o 5 e o 6. Quando Deus coloca, então, Deus permite que Saul seja rei, e Deus manda Samuel ungí-lo como rei, que era um ato onde o sacerdote derramava azeite sobre a cabeça, quer dizer, colocando ele numa posição de autoridade. Era esse o sinal que estava acontecendo. Versículos 5 e 6. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do altar do monte e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas e harpas. Eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, tornar-te-ás um outro homem. Então, quando fala de profetas, no Antigo Testamento havia dois aspectos do profeta. Aquele que proclamava os oráculos de Deus, os anúncios de Deus. Muitas vezes ele proclamava aquilo que estava escrito na Bíblia. Olha, lá em Deuteronômio está escrito isso, e Deus nos chama a essa responsabilidade. E algumas vezes Deus dava um recado direto para ele, e aí ele falava: assim diz o Senhor. Então o profeta é aquele que tinha uma proclamação a fazer em nome de Deus, às vezes usando a palavra, a parte que já estava escrita dela, e às vezes um recado direto de Deus. E aí, quando Saul está ali, e aí vem, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou dele. E é aquela ideia do que aconteceu com Bezaleel. Falou que o Espírito de Deus o capacitaria para realizar a obra da construção do tabernáculo. E no caso de Saul, ele seria rei, e o Espírito de Deus o capacitaria para ser rei sobre Israel. Então o Espírito Santo no Velho Testamento, ele entrava nas pessoas para capacitar essas pessoas a agir, a realizar uma obra. Tá? Só que aí vamos um pouquinho para frente e olha o que acontece com Saul. Capítulo 13, versos 13 e 14. Alguém pode ler? Então disse Samuel a Saul: agiste Neciamente. Como? Neciamente. Neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre.
Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que já seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Bom, vamos explicar a palavra neciamente. Ela vem de nécio ou tolo. Interessante, a tradução da palavra nécio para caingangue é crintune, literalmente agir sem cabeça. Então, quem que agiu neciamente? Ele foi nécio, ele foi tolo, ele agiu sem juízo ao ir contra a ordem que Deus havia dado. Então Saul, ele tinha um cargo que era para ser rei. Deus deu para ele essa confiança, Deus o capacitou dando o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele não controla a vida de uma pessoa à revelia da sua vontade. Tem que a pessoa dar a ele a vazão para que ele aja. O Espírito Santo não vem, joga e obriga a gente a agir de uma forma. Não é uma possessão, como existe em certas religiões, que o Espírito entra, o cara fala diferente, volta no chão, faz um monte de coisa. O que o Espírito Santo faz? Ele entra para capacitar a pessoa, mas a pessoa tem que escolher se vai obedecer o que ele fala ou não, se vai agir do jeito que ele dirige ou não. E Saul tinha uma ordem de Deus que ele deveria esperar antes de ir para a batalha. Ele deveria esperar chegar Samuel, oferecer o sacrifício e depois ir para a batalha. E Samuel falou que viria dali 7 dias. No 7º dia, Saul começa a sapatear para cá, para lá, e Samuel não chega, bate o desespero, ele vai lá e ele oferece o sacrifício, em vez de esperar como Deus havia determinado para ele. E aí, por causa dessa desobediência, Deus falou assim: olha, eu ia confirmar o teu reinado, mas você não está disposto nem a esperar 1 hora a mais, 1 a menos, para me obedecer. Então vou tirar o reinado de você e vou dar a outra pessoa, porque você não guardou a ordem que eu dei para você. Não falou de que ele ia perder a salvação, que ele ia para o inferno por isso, mas falou que ele perderia a oportunidade de continuar como rei. Perderia privilégio, porque desobedeceu aquilo que Deus havia dito. Capítulo 16, verso 7, aí mostra quem que Deus escolhe para o lugar de Saul. E aí Deus escolhe Davi. Davi era pastor de ovelhas, filho de Jessé, bisneto de Ruth e Boaz. Lembra que a gente estudou sobre Ruth e Boaz lá na primeira fase? E agora Deus dá para Samuel uma ordem: olha, você vai na casa de Jessé e você vai ungir, vai colocar, vai empossar um dos filhos dele como rei. E aí Deus dá uma ordem para Samuel: olha, presta atenção na característica desse rei. Verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus olha para o coração. O ser humano olha para a aparência, a roupa que você está usando, o corte de cabelo que você tem, se você tem brinco, se você não tem, que dia da semana você trabalhou, se come carne de porco ou não. O ser humano está olhando para a aparência, mas Deus olha para o coração. Ele sabe o que a gente está acreditando, Ele sabe onde está a nossa fé. Você pode falar o que quiser, eu posso falar o que quiser, Deus conhece o nosso íntimo. E Deus escolheu Davi, porque conhecia o coração dele. E Deus olha para nós e sabe onde está a nossa confiança, sabe no que a gente está acreditando. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então agora o Espírito de Deus entra em Davi para capacitar Davi como rei. Então o papel dele no Velho Testamento, ele entrava nas pessoas, as capacitava para realizar um trabalho. Veja que não estava ligado à salvação. Davi já era uma pessoa que confiava em Deus, assim como Bezaleel, como outros. Está ligado ao quê? A um instrumento pelo qual Deus vinha e capacitava a pessoa para realizar aquela obra. E o que aconteceu com Saul? Olha o verso 14. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava.
Então olha só, esse texto aqui a gente tem que ir com calma, porque senão a gente fica confuso. O Espírito de Deus havia entrado em Saul para capacitá-lo, certo? Ele rejeita o cuidado de Deus, rejeita a ordem de Deus, a capacitação que o Espírito dava. Então Deus tira esse Espírito dele. Quando a casa fica vazia, aí a casa vazia dá margem para qualquer um intruso invadir, tá? No Velho Testamento o Espírito entrava, capacitava, terminava o trabalho e ele saía. E é diferente do que acontece hoje do que acontece no Novo Testamento, que no final do estudo de hoje a gente vai entender um pouco mais e semana que vem vai ficar claro para a gente tudo. Mas no Velho Testamento ele tinha uma função: entrava, capacitava, terminava o trabalho, ele saía. Saul rejeitou o trabalho, ele saiu. E Saul começou a ser atormentado, por quê? Porque ele perdeu esse cuidado que havia pela sua desobediência. Aí você fala, e hoje, como que é? Bom, então vamos chegar lá no final, 9h30, eu explico para vocês. Todos os profetas, e aí a gente tem Elias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Ageu, Amós, Obadias, Abacuque, Naum, Sofonias, os profetas que tinham no Velho Testamento, Jonas. Então a Bíblia fala que Deus os direcionou para escrever a Bíblia. Então lá em 2 Pedro, finalzinho da Bíblia, bem pertinho de Apocalipse, fala da atuação do Espírito Santo na vida dos profetas. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Quer dizer, as profecias escritas na Bíblia não é porque algum homem queria que estivesse ali. Aí olha o 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, como que era escrita a Bíblia? Deus movia aquelas pessoas para escrever o recado que Ele queria que chegasse até nós. Por isso que havia uma lei em Israel que qualquer um que dissesse Deus disse tal coisa e não se cumprisse, ele era apedrejado em praça pública, porque era uma afronta a Deus alguém dizer alguma coisa em nome de Deus e Deus não disse. E é o que mais tem hoje. Liga a televisão, rádio, sai pela rua e você vai ver quantas e quantas pessoas estão falando profecias, falando coisas em nome de Deus e não se cumprem. Então havia uma lei severa em Israel para isso. Deus fala que Ele moveu pessoas com o propósito dessas pessoas deixarem esse relato para nós, para que nós pudéssemos confiar. E quando Ele fala moveu, é diferente de psicografia. Na psicografia, segundo a doutrina espírita, o espírito entra, o cara perde a sua noção de vida, perde a sua voz, a sua sanidade do momento e escreve o que o espírito que entrou tomou conta e vai escrever aquilo. Ela perde quem ela é, a sua individualidade. O mover do Espírito para inspirar as Escrituras foi diferente. Deus dirigia eles para escreverem o que Deus queria, sem cortar a sua individualidade. Paulo, ao escrever, por ser uma pessoa estudada, tinha um linguajar mais rebuscado. Lucas escreve como um doutor, tanto que os 2 livros que ele escreve, ele é muito enfático na sua apuração dos fatos para poder escrever. Pedro era um pescador e escrevia na simplicidade de um pescador. Então essas pessoas não perderam as suas individualidades, mas o Espírito de Deus dentro delas as capacitava a escrever, movendo elas na direção daquilo que Deus queria que estivesse escrito, sem que eles deixassem de ser Pedro, Paulo, Moisés, João ou Lucas. Então todos aqueles que escreveram as partes das Escrituras, foi nessa ação de Deus para trazer esse recado para a gente. Então o Espírito Santo entrava, capacitava aqueles homens para escrever aquilo que Deus queria que eles escrevessem, para que esse recado chegasse até nós. Em Lucas 1,15 fala da atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Vamos começar a ver ali. Lucas 1,15. Pois será grande diante do Senhor,
Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde antes de nascer. Então está falando de João Batista, e ele era dedicado a Deus desde o começo para um propósito, e por causa desse propósito, então o Espírito capacitaria para ser aquele profeta que ficaria anunciando lá no Rio Jordão: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Então ele foi direcionado, capacitado pelo Espírito. O próprio nascimento de Jesus foi obra do Espírito Santo, versos 34 e 35. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: e será sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então o Espírito Santo faria um milagre, atuaria na situação para que Maria pudesse engravidar e ter um filho. Então o Espírito Santo atuava na vida dos profetas, na vida das pessoas, capacitando-as para realizar a obra, e agora também para agir de uma forma miraculosa no nascimento de Jesus Cristo. Tanto que quando o anjo anuncia para José, José estava pensando em fugir, porque o filho não era dele. Tanto que naquela hora, em Mateus 1,18, o que diz ali? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes o habitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia deixa claro que foi uma atuação do Espírito Santo para que ela pudesse engravidar. Foi algo sobrenatural, uma ação dele. Lá em Mateus capítulo 3, Mateus 3, versos 5 e 6, Mateus 3, 5 e 6. Então saiu a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia, toda a vizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, João estava pregando, e aqueles que criam na mensagem diziam: eu sou pecador, eu preciso do Salvador, e era batizado. E batismo quer dizer uma identificação. A pessoa está dizendo: eu concordo com essa mensagem. Essa mensagem de que eu preciso de um Salvador, que eu sou um pecador, eu concordo com essa mensagem. Versículos 7 e 8. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então chega para um grupo para ser batizado, e João falando: não vou batizar vocês. Quem ensinou vocês a fugirem da ira vindoura? Por quê que ele não quis batizar? Ele disse: vocês têm que primeiro produzir fruto de arrependimento. Ou seja, vocês têm que se arrepender. Versículos 11 agora. Bom, vamos para ler a sequência só porque vai ser importante. 9 e 10. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele fala assim: olha, vocês acham que vão para o céu porque são judeus? Porque nasceram na religião judaica? Vocês estão perdidos do mesmo jeito. Vocês precisam se arrepender. A religião deles não os salvaria. O fato de terem sido criados, nascido naquela religiosidade judaica, não salvaria aquelas pessoas. Como também não salva nenhum de nós, seja a religião que for.
Aí fala assim: aquele que não se arrepende, o machado está colocado na raiz, a árvore que não dá bom fruto, que é o quê? Fruto de arrependimento, é jogada no fogo. E aí ele falou: e vai vir um depois de mim, e ele é mais poderoso do que eu. Eu batizo vocês com água, para arrependimento, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Veja que agora aparece a palavra, o Espírito Santo e fogo. Alguns acreditam que esse fogo é o próprio Espírito Santo. Mas no versículo 10, o fogo é uma coisa boa ou ruim? Ruim, vai ser jogado no fogo. É juízo, certo? No versículo 12 também fala que o fogo é juízo. Olha só, o verso 12. Na mão ele tem a pá e limpará a sua eira. Recolherá o trigo no seu celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então aquele que confiou, ele pega, junta para o seu celeiro, leva para junto dele, e o outro joga a palha para o fogo que nunca se apaga. Que fogo é esse que nunca se apaga? Juízo, inferno, certo? Então, o 10 o fogo é juízo, o 12 o fogo é juízo, no 11 o fogo vai ser o que então? Juízo. Ele vai batizar com o Espírito Santo o que creu, e o que não creu é fogo. Lembra que a palavra batismo literalmente quer dizer colocar dentro. Agora você pensa assim: tá, mas como que prova isso? Daqui a pouco a gente vai ver um versículo, e esse verso vai ajudar a gente a entender se é assim ou não. Olha a cena, tinha dois grupos de pessoas, uns que se arrependeram, creram e falaram assim: eu preciso do Salvador, e foram batizados. Outros orgulhosos que achavam que iam para o céu por causa da religião. João batiza aqueles que creram, aqueles que não quiseram crer, ele não batiza, ele fala: se arrependam primeiro. E aí ele faz uma comparação tripla, nos versos 10, 11 e 12. A árvore que não produz fruto, corta, joga no fogo. O trigo, ele joga para o celeiro, leva para ele. A palha, ele joga no fogo, que nunca se apaga. E ele vai batizar com o Espírito Santo e com dois tipos de batismos diferentes aqui. Mas aí vai ter prova, daqui a pouco eu provo para vocês. Vocês vão ver que eu não, vocês vão ver na Bíblia e vai ficar claro. Versículos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em que me comprazo. Então ele fala que naquela hora que Jesus foi batizado, Jesus chegou para ser batizado e João relutou um pouco. Mas aí naquela hora Deus declarou: esse é o meu filho amado. E viram o Espírito, e João viu o Espírito descer sobre ele como pomba. Pomba é o quê? Comparação. Certo? Tem aqueles desenhos que é uma pomba e tal. Não tem problema com isso. Mas a Bíblia está fazendo uma comparação. Aí, Jesus foi batizado para quê? Tem gente que ensina assim, ó, batismo é para não morrer pagão. Vocês já viram isso? Jesus era pagão? Não. E ele foi batizado? Tem igreja que diz que batismo é para lavar pecado. Tem igreja que nem batiza em açude, só pode ser rio porque diz que aí a água leva o pecado embora. Mas o que lava do pecado? É a água ou o sacrifício de Cristo no nosso lugar? Eu vi um dia um vídeo de um batismo, e aí batizaram o cara, jogaram, mergulharam na água, puxaram de volta. Não, esse cara era muito pecador, acho que não limpou direito não. Aí mergulharam o cara 3 vezes para ver se lavava direito. Mas o que lava pecado? É batismo? É água ou é Cristo, o sacrifício dele no nosso lugar? Então as pessoas têm ideias erradas do que é batismo. Batismo não lava pecado, não é para não morrer pagão, é uma identificação com uma mensagem. Eu confio nessa mensagem e então eu me identifico com ela. Isso que é batismo. Sim. Um simbolismo que mostra onde eu estou declarando a minha fé. A pessoa confiava: eu preciso do Salvador. Ele ia lá se batizar por João. Jesus disse para João: eu concordo com essa mensagem. E se batizou, porque concordava com aquela mensagem. Ele não precisava de lavar pecado, ele não era pecador, porém, ele estava se identificando por concordar com a mensagem. O Salvador chegou. Em Lucas capítulo 4, Jesus começa a ensinar, começa a mostrar a verdade para as pessoas, e aí ele abre num profeta e ele faz uma leitura. E é interessante a gente comparar essa leitura com aquilo que Jesus fez. Lucas capítulo 4, versos 16 e 17. Indo para Nazaré, onde fora criado,
entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Então ele abre aquele livro, no caso na época um rolo, né? E ele começa a ler. Olha só o que ele lê, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando a gente olha, quando Jesus lê isso daqui, ó, o Espírito de Deus está sobre mim, ou seja, quando Jesus foi batizado, o Espírito de Deus desceu sobre ele, não foi? E agora o Espírito capacita para quê? Apregoar o ano aceitável do Senhor, evangelizar os pobres. E aqui pobres, se você vai para o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre aqui não está falando de condição financeira, mas de uma pessoa que se rende diante dele e fala assim: eu necessito de ti. Poderíamos traduzir como necessitados. Ele veio para trazer uma boa notícia, evangelho, boa notícia, evangelho quer dizer boa notícia, para aquele que se rende e diz assim: eu sou necessitado da ajuda dele, eu sou necessitado do Salvador, eu sou pobre de espírito, eu preciso dele. E aí fala, por abrir a visão de cegos, e a Bíblia fala de horas que Jesus curou os cegos, fala que ele pôs em liberdade aqueles que eram oprimidos pelo diabo. Lembra do endemoniado gadareno? Aquele homem oprimido perdeu a sua sanidade mental, agia como um louco, quebrava os túmulos, ele não respondia por ele. De repente Jesus o liberta e as pessoas o encontram vestido dentro das suas sanidades mentais. Ou seja, o demônio, quando ele vem, ele destrói a vida da pessoa, ele destrói suas faculdades mentais, e a pessoa age de uma forma diferente do que deveria agir, a pessoa perde a sua conduta adequada, porque perdeu, o demônio tomou conta dele e o induz a fazer tudo aquilo. Não só induz, mas também toma conta, como se fosse assim, um robô controlado por aquele demônio que faz tudo que o demônio faz. Muda o jeito de falar, muda o jeito de agir, ele quebrava correntes, e Jesus vem e põe em liberdade, liberta essas pessoas. E aí ele está, ao ler isso, ele está falando sobre o que ele veio fazer. Ele veio primeiro de tudo para nos salvar dos nossos pecados. É o ano aceitável do Senhor, ou seja, agora está se cumprindo aquilo que foi prometido durante todo o Velho Testamento. E através dos sinais que ele praticava, de pôr em liberdade os endemoniados, de pegar e abrir a vista aos cegos, de proclamar libertação aos cativos, agora está se cumprindo tudo isso na pessoa de Jesus Cristo. E é interessante lá em 2 Coríntios, capítulo 4, depois a gente vai voltar nesse texto aqui, mas lá em 2 Coríntios, mais para o final da Bíblia, ele fala o que acontece, porque para muitas pessoas o evangelho a pessoa está cega e não consegue ver. Fala que ele veio para abrir os olhos daqueles que estavam cegos, né? E havia cegueira física, como de Bartimeu, mas há também cegueira espiritual, onde o ser humano não consegue ver a bondade de Deus. A pessoa parece com a vista fechada e não consegue entender o sacrifício de Cristo, não consegue entender a graça de Deus. E lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4, fala assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. A glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o inimigo, ele oprimia as pessoas, e ele cega as pessoas para que elas não queiram saber da palavra, para que elas não entendam o que a palavra diz. E aí Jesus veio para pôr em liberdade essas pessoas, para abrir os olhos daqueles que estão precisando. Se nós olharmos a nossa vida, comparando com um tempo atrás, nós às vezes não queríamos saber, nós não enxergávamos, nós relutávamos contra. E aí vem o Senhor e tira as escamas das nossas vistas, para que a gente entenda e se renda ao amor dele e à graça dele. Então ele abria a visão de pessoas que tinham a cegueira física, como Bartimeu, mas a cegueira espiritual.
Ele libertava os cativos e oprimidos, como aquele endemoniado gadareno, mas também daqueles que hoje estão cegados e presos por crenças que deixam eles amarrados e não querem entender. Então ele veio para dar liberdade para as pessoas. Marcos capítulo 3, verso 22. Marcos 3, 22. Aqui é um texto onde Jesus estava agindo e os fariseus, pela sua ignorância, por não crerem em Jesus, o acusaram de algo. Alguém pode ler verso 22? E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, ele expulsa os demônios. Então, os religiosos da época falam assim: esse Jesus tem Beelzebul dentro dele, ele expulsa os demônios do poder dos demônios. Acusaram Jesus de agir no poder do diabo, e ele estava agindo no poder do Espírito. Ele era o Filho de Deus, agindo no poder do Espírito de Deus, e acusaram ele de estar agindo no poder do diabo. Verso 28 e 29. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então, aí Jesus fala o seguinte: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Existem muitas teorias, muitas igrejas falam muitas coisas sobre isso. Mas o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo? O que aconteceu ali? Eles acusaram que Jesus, que estava agindo no poder do Espírito Santo, em vez de estar agindo no poder do Espírito Santo, estava agindo no poder do diabo. E aí Jesus falou: para esse tipo de pecado não há perdão. Veja que era o próprio Jesus em pessoa, o Filho de Deus, agindo no poder de Deus, no poder do Espírito de Deus, e eles acusaram que era no poder do diabo. Então esse pecado foi cometido por eles naquela época, não é cometido hoje. Porque Jesus não está pessoalmente aqui agindo no poder do Espírito Santo na nossa frente, para alguém acusar que é o diabo que está fazendo. Isso é importante porque muitas pessoas confundem que quando comete um pecado, alguma coisa acontece, eles têm medo de que ele blasfemou contra o Espírito Santo e ele perdeu a salvação. Mas foi um pecado que foi cometido naquela época de uma forma muito, muito específica, acusar que o que Jesus fazia era no poder do diabo e não do Espírito Santo. Marcos 4, 22. 14. Desculpa, 14. Obrigado. 14, 22. Alguém pode ler? Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então Jesus parte o pão e falou: tomem, comam, esse é o meu corpo. 23 e 24. Então tomou o cálice e, dando graças, deu-os aos discípulos, e todos beberam dele. Disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Então Jesus falou assim: olha, aqui está o meu corpo, partiu o pão, comam. Aqui está o meu sangue que é derramado por vocês, tomem. Era o corpo literal? Era o sangue literal? Não. E aí ele deixa um exemplo. Na noite que aconteceu isso, ele deixa um exemplo para a gente. Então qual o propósito desse ato que é chamado de ceia? Lá em Coríntios explica bem para a gente. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 e 24. 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 e 24. Então vamos ler o 23 primeiro. Porque eu recebi do
Senhor que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E pode ler o 24 também, por favor. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, foi Paulo que escreveu: eu estou passando para vocês o que eu recebi do Senhor, que na noite que Jesus foi traído, ele partiu o pão e deu: ó, esse é o meu corpo que é dado por vós. Não foi isso? Ele está lembrando o que aconteceu naquela noite, explicando para o povo: ó, isso aqui é a ceia, o meu corpo foi dado por vocês. E aí falou: fazer isso em quê? Em memória de mim. Ou seja, é um ato onde nós lembramos o que Cristo fez por nós. Se você morder aquilo ali, não vai sair sangue, porque ele não é literalmente o corpo de Cristo. Ele é o quê? Uma lembrança, nos traz à memória aquilo que Cristo fez por nós. Olha o verso 25 e 26. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, no momento em que eu estou comendo o pão e tomando o suco de uva, o fruto da vide, alguém pode dizer assim: pode ser vinho? Pode. O problema do vinho, eu vejo assim, pessoal, isso é muito pessoal meu, não é regra, tá, gente? Se você está num ambiente onde está todo mundo tomando essa ceia e tem alguém que já teve problema com bebida, e se for vinho, ele pode ser atiçado, tentado a voltar a beber. Então eu prefiro que não tenha álcool, por ajudar aquela pessoa que tem uma fraqueza com bebida. Não é porque é lei, tá? Mas por que fala o fruto da vide, ou vinho, ou suco de uva? Porque lembra a cor do sangue. O objetivo desse ato que a Bíblia descreve é fazer com que nós lembremos o que Cristo fez por nós, que Ele deu a vida no nosso lugar, que Ele derramou o sangue dele no nosso lugar. O objetivo disso não é que vira literalmente o corpo de Cristo, ninguém fica mais santo por causa disso, mas faz com que nós tragamos a memória, estejamos sempre lembrando e agradecendo pelo sacrifício de Cristo no nosso lugar. Então falou: fazer isso em memória de mim, fazer isso em memória de mim. E falou: e assim a gente está proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, a gente nesse ato está dizendo assim: Cristo morreu pelos meus pecados, e eu vou fazer isso até o dia que Ele venha me buscar, porque a minha fé, a minha confiança está no sacrifício dele no meu lugar. Em João 14, 1 e 2, a gente já leu, mas eu quero que a gente volte lá, porque agora a gente vai chegar no papel do Espírito Santo no Novo Testamento, e vai ser aqui que a gente vai encerrar nesse capítulo aqui. Mas o verso 1 e 2 a gente estudou na primeira fase. Não se turbe o vosso coração. Isso aconteceu na noite daquela ceia. Jesus está falando para os discípulos. Jesus falou para os discípulos: eu vou morrer hoje. E os discípulos começaram a ficar preocupados: mas o que vai ser de nós? O que vai acontecer com a gente? E aí Jesus diz: não se turbe o vosso coração, não se preocupe, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Eu tenho um lugar para você, lá no caso do meu pai tem lugar para vocês, não fiquem preocupados, porque eu garanto a sua salvação. Versículo 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora, ainda estava na mente deles esse momento de preocupação. Vamos nos colocar na cena com os discípulos. Puxa, nós vamos ficar sozinhos, Jesus vai nos deixar. Ele prometeu que a gente vai para o céu, que tem um lugar para a gente lá. Puxa, mas enquanto a gente estiver nesse mundo, como que eu vou viver agora? Eu segui esse homem por 3 anos, eu segui os ensinamentos dele, como que vai ser comigo agora? Tá, eu sei, eu quero ir para o céu, lá tem lugar para mim, o caminho é Jesus, ele vai me conduzir até Deus. E agora, no meu dia a dia, como que fica? Agora o verso 16, alguém pode ler? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aí ele falou assim: eu não vou deixar vocês desamparados, eu vou rogar ao Pai, Ele vai mandar um Consolador para estar com vocês, para quando? Para sempre. Lembra que no Velho Testamento o Espírito Santo entrava,
capacitava e saía. Não foi assim que aconteceu com Saul? Ele entrava, capacitava para realizar uma obra e saía. Agora não. Jesus está dizendo: eu vou para o céu, lá na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu vou rogar para o Pai mandar o Espírito, e Ele vai estar com vocês para sempre. Não é só por momentos tópicos, é para sempre. Continua, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. E aí ele fala: olha, o mundo não sabe como que é, por isso que às vezes não entende, ridiculariza, ou por não entender, ou por às vezes não concordar, mas vocês sabem quem ele é. Por quê? Aí olha como é interessante essas duas palavras. Ele está convosco, certo? Então no Velho Testamento, o Espírito Santo estava com as pessoas. Ele vinha, entrava, capacitava e saía. Ele vinha, capacitava Bezalel para construir o tabernáculo. Ele vinha, capacitava os profetas para escrever. Ele estava com as pessoas. Na época em que Jesus estava no mundo, ele estava com as pessoas. Agora Jesus vai para o céu. E aí os discípulos estão preocupados que eles vão ficar desamparados. Como que eles vão agir? E aí Jesus fala: antes ele estava convosco, e agora ele estará em vós, habitando dentro de vós. Então o papel do Espírito Santo no Velho Testamento era de uma forma, e no Novo é de outra. No Velho Testamento ele entrava, capacitava, ajudava e saía. No Novo agora ele habita as pessoas, também para as capacitar e ajudar. Mas agora no Novo Testamento é um privilégio muito maior. Não é uma capacitação temporária, mas uma habitação permanente. E aí nós passamos, pelas histórias do Velho Testamento. Foi o Espírito que capacitou Bezaleel. E fica a pergunta para a gente: se Ele vai estar com a gente, se Ele vai habitar em nós, quando que a gente recebe o Espírito Santo? E aí tem gente que diz que é só quando você fala uma língua diferente. Tem gente que diz que é quando você tem uma experiência diferente, sai rodopiando. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Efésios 1, 13 e 14, a gente já leu, mas agora a gente vai ver dentro desse texto, contexto. Alguém pode ler. E mais uns 2, 3 minutos eu encerro por hoje, tá, gente? 13 e 14. Que hora que a gente recebe esse Espírito, então? Jesus está dizendo: Ele habita convosco e habitará em vós. Versos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade conforme a sua glória. Então olha só, você ouviu a palavra, a gente está em Cristo. A expressão ali é em Cristo. A gente vai olhando capítulos 1 e 2 toda hora, em Cristo, nele, em Cristo. Então a gente está em Cristo. Quando a gente está em Cristo? A gente ouviu a palavra, a gente entendeu o Evangelho, a boa notícia, e tendo nele crido. Então é um processo. Eu ouço, eu entendo e o que é essa boa notícia, e eu aplico para mim, é para mim, eu creio nisso. Não é para os outros, eu crio. Aí naquela hora que eu creio, que eu aplico isso para a minha vida, o Espírito Santo vem e habita dentro de nós. E aí diz que ele é o penhor da herança, é a garantia que Deus nos dá. Até quando? Até que eu peque, até que aconteça alguma coisa, até que dê alguma coisa diferente? Não, até o resgate da possessão, até o dia que ele vai me levar para o céu junto com ele. É uma habitação permanente, não temporária. Não tem como perder o Espírito Santo? Não. Não tem. Agora o problema é que muitas pessoas têm experiências estáticas e não o Espírito Santo. Aí é uma coisa diferente. No Velho Testamento, Saul perdeu a habitação dele, porque o Espírito estava com as pessoas e não nas pessoas. Hoje em dia, muitas pessoas em meios religiosos vivem com medo de perder o Espírito Santo, porque o sistema religioso quer prender a pessoa não pelo amor, mas pelo medo. Você tem que agir direito, não porque ama o Senhor, você tem que agir direito, senão você perde a salvação, senão você vai para o inferno, senão você perde o Espírito Santo. Mas eu não vou agir porque eu tenho medo, eu vou agir porque eu amo o meu Senhor. É uma motivação totalmente diferente.
O tempo todo nós estamos estudando que nós temos uma responsabilidade, nós temos um compromisso, nós temos um andar que deve ser direito. Porém, não convém prender as pessoas ao meio pelo medo de perder o Espírito Santo ou de perder a salvação. Porque a Bíblia deixa clara, no momento em que eu creio, ele vem e habita, e ele é a garantia que Deus me dá de que eu vou para lá, e que ele vai ficar comigo até o dia de eu ir para lá. E aí vou ler só mais um verso, porque eu já estourei o tempo um pouco hoje. Vocês me desculpem, eu não gosto disso, mas estourei. Versículo 26, João 14, 26. Vamos lá, e aí depois, a semana que vem, a gente fecha esse assunto totalmente. João 14, 26. E o que o Espírito vai fazer na vida da pessoa depois de habitar dentro dela? Depois de estar lá dentro e ser a garantia que o Espírito Santo, que Deus dá para a gente. Verso 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, ele vai fazer o que? Você lembrar de tudo que tem dito. Ele vai guiar, ele vai ensinar, ele vai fazer lembrar. Então, qual é o papel do Espírito Santo na vida da gente hoje? Nos ajudar no caminho que a gente deve agir, nas decisões que a gente deve tomar, nos guiar pela direção que devemos ir, nos ajudar a lembrar as coisas que Jesus ensinou. Semana que vem a gente vai ver mais alguns detalhes e já entra no livro de Atos. Boa semana para todos.